O choro é livre. E hoje está passando ao vivo na Globo News. A militância de terno e gravata que aplaudiu censura, que normalizou perseguição política, agora está desesperada. Por quê? Porque os Estados Unidos começaram a agir. E bastou uma revogação de visto para eles falarem em crise diplomática, ataque à democracia. Ah, tá bonito de ver. O mínimo de justiça que a gente queria começou a chegar. E quando mexe com os intocáveis de toga, aí o pessoal da Globo News entra em colapso. Sabe o que é mais irônico? Eles diziam que Bolsonaro estava isolado, mas agora quem está isolado é Moraes, Barroso e companhia, com o passaporte carimbado para ficar em casa. Então, assim, pontual, não é uma postagem do Trump, mas ele usa a figura do presidente americano. Obviamente foi uma ordem do Trump, porque o Trump deve ter resolvido, vamos fazer logo a sanção contra o ministro Alexandre de Moraes, que é uma coisa que eles estavam querendo fazer e estavam adiando. Então foi feita agora, essa sanção contra o ministro Alexandre de Moraes e outros do Supremo Tribunal Federal. É uma punição grave, mas está muito aquém, agora, e também justifica as decisões do ministro Alexandre de Moraes, justifica as medidas cautelares, porque está configurada a ofensiva de um poder estrangeiro, de um outro país, contra a justiça brasileira. É uma ação óbvia de ataque à justiça brasileira que resulta de toda a articulação feita pelo Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. E aí já foi abordada a hipótese de uso da lei Magnitsky, que é, enfim, aquela que a gente sempre fala que pune, por exemplo, corruptos pelo mundo afora. Dá o direito aos Estados Unidos de serem o júri do mundo. Por tal visto do Alexandre de Moraes, citado nominalmente, e outros ministros que não foram citados, é apenas mais um passo. Então, o Eduardo Bolsonaro falou, lembra aqui, aí depois falou o Marco Rubio, o Trump mandou a carta, mandou a segunda carta já abrindo uma guerra direta presidencial entre ele e Lula, e agora o Marco Rubio novamente anunciando corte dos vistos. O que o Joel falou, e eu concordo, isso é mais uma etapa na guerra e pode chegar em algum momento ao uso da lei Magnitsky, que é muito além de só cortar visto. Agora, você me pergunta, qual é a reação do Alexandre de Moraes desde as primeiras ameaças? Veio lá a primeira ameaça, a segunda ameaça, a terceira ameaça, e ele mantém a mesma coisa. Dá de ombros. Não posso ir aos Estados Unidos? Não vou morrer por isso. Vou lá. Não tenho conta nos Estados Unidos. Não tenho negócios nos Estados Unidos. Não quero ir para Disney. Tá bom, tudo bem. Ele dá de ombros. O governo Trump põe do avesso toda a questão dos direitos humanos. Ele é um governo que viola diariamente os direitos humanos, inclusive os direitos civis garantidos pela Constituição americana. E quando ele usa esse tipo de legislação que está ligada ao tema dos direitos humanos contra um juiz de um país democrático, onde a justiça é independente, onde os poderes são separados, ou quando ele ameaça usar a lei Magnitsky, que foi criada em relação à Rússia de Putin, contra juízes brasileiros, ele está, no fundo, pisando hipocritamente sobre toda a tradição americana de defesa dos direitos humanos, que é o que ele faz todos os dias, que é o que Marco Rubio faz em cada discurso que ele emite ou em cada publicação dele. Esse é o ponto. O ponto não é que os Estados Unidos são os juízes do mundo, etc., porque isso é uma conversa que ditaduras sempre falaram. Sanções contra Maduro, contra funcionários russos em guerra contra a Ucrânia, contra funcionários que matam prisioneiros políticos na Rússia, eles sempre vão dizer, os Estados Unidos não têm direito de julgar o mundo. Não. É uma missão de países democráticos sancionar agentes de regimes tirânicos.
Só que Trump põe tudo isso do avesso e, com isso, não só ataca a soberania brasileira, como também faz pouco caso de toda a tradição americana de defesa dos direitos humanos. Inegavelmente, o efeito inicial para o governo Lula, o efeito político de popularidade, foi positivo, como inclusive já mostrado em pesquisas aqui. Porque, bom, o país sofre uma ameaça e o governo Lula se coloca como defensor do país e o rival dele é justamente uma das origens possíveis dessa ameaça que se surgiu contra o Brasil. Então a direita saiu muito chamuscada dessa história. Nesse primeiro momento, o governo Lula até se fortalece. Agora, eu estou com o Demetrio nesse sentido de que sim, o que o Lula escolher fazer daqui para frente e o quanto ele tentar ou não surfar politicamente, achando que necessariamente o efeito para ele é positivo dessas sanções, caso elas venham a ser aplicadas, pode determinar muito, sim, o efeito que elas vão ter, inclusive na popularidade dele aqui para frente. Eu digo isso porque teve um artigo muito interessante na Folha de São Paulo, da semana passada, da economista Débora Bizarria, que analisa certos casos de sanções, de tarifas e sanções econômicas ao redor do mundo, inclusive na relação Estados Unidos-China, e mostra que nem sempre elas acabam tendo esse efeito positivo para o mandatário, sabe? Se a tarifa se impõe e passa a trazer um dano econômico real para o país ao longo do tempo, coisa que ainda não aconteceu aqui. A gente está sofrendo algumas consequências de antecipação, mas a tarifa mesmo ainda não foi imposta e só vamos acreditar mesmo quando elas chegarem, se é que vão chegar no dia prometido, 1º de agosto. Mas uma vez impostas as tarifas, a população começa a sofrer de forma mais concreta. E daí, se elas se alongarem por tempo demais, se elas se estenderem muito tempo, como possivelmente se estenderão, dado que a grande demanda do Trump é algo inegociável aqui no Brasil, uma hora a população pode começar a sentir, tá bom, mas será que esse governo que sofreu e que está no poder enquanto as tarifas foram aplicadas, será que ele é parte da solução? Será que ele vai de fato nos ajudar a sair dessa situação ruim? Ou será que ele é mais parte do problema? E, na verdade, a continuidade dele ali apenas garante a continuidade dessas tarifas por tempo indeterminado. E aí pode acontecer das tarifas terem um efeito contrário, que foi o que aconteceu com os republicanos no primeiro governo Trump, quando a China impôs também, estava uma troca comercial Estados Unidos, uma guerra comercial Estados Unidos-China, a China impôs tarifas e nos condados americanos mais afetados pelas tarifas chinesas, o apoio republicano acabou caindo, porque entendeu-se que o governo Trump é parte desse problema, ele não é parte da solução. É um risco que o governo Lula vai correr caso não consiga solucionar esse problema. Absolutamente surpreendente. Hoje eu falei com muita gente do Itamaraty e a perplexidade ela é crescente em relação à escala, à proporção que esse episódio vem tomando, né? Seja do ponto de vista comercial, das relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos, seja do ponto de vista político-institucional. Nós tivemos, ao longo das 2 últimas semanas, uma reação muito forte do governo, seja do ponto de vista de atuação nas redes sociais, seja do ponto de vista de, como o presidente Lula fez, indicar o ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin numa interlocução com empresários, a tentativa de sensibilizar empresários brasileiros, representantes de entidades empresariais no Brasil e no exterior para tentar fazer pressão sobre o governo americano. Em outro eixo, uma reação agora mais recente do Judiciário, a partir da decisão de ontem, das cautelares envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e aquela decisão absolutamente surpreendente, né, de Eduardo Bolsonaro dobrando a aposta de um lado e, ao longo do tempo, e mesmo depois das cautelares, intensificando as ameaças às instituições brasileiras, a Alexandre de Moraes e seja lá quem mais, e, ao mesmo tempo, produzindo provas, né? Eu acho que o documento de ontem, 40 e poucas páginas, dão bem a medida da quantidade de ataques e da forma como eles foram coordenados. No Itamaraty, é muito surpreendente essa decisão de retaliação pessoal, particular,
suspensão do visto de Alexandre de Moraes e supostamente do que são chamados de aliados. Não apenas a decisão, mas a forma, né? Uma comunicação a partir de rede social. E atenção para a lista dos escolhidos: Alexandre de Moraes, Paulo Gonet, Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Edson Fachin, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Andrei Rodrigues, Fábio Schor, Ricardo Lewandowski e Rodrigo Pacheco. Pouco, eu acho que cabe mais, viu? Eu acho que cabe mais, que tá pouco, meu Brasil. Vamos que cabe mais, 3-0 só cabe mais, bora, mete mais, cara.